Isn't she precious? It's still a miracle. I never thought love could be make me wanna stop me what she. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Truly the angels there. I am so happy, yeah. We have been heaven there. I can't believe what God has done. Those kids giving life the world. Isn't she lovely? Made Boa noite, Décio. Boa noite, Alessandra. all that I could have not been done without you conceive the one. Isn't she Lu, boa noite, meu amor. made from André, Isn't she lovely? Made from Ricardo, Ana, she lovely? bem-vindos. Made from love. Nossa convidada está um pouco atrasada. Ô menina, parece linda e a mano seu cabelo perfeito. Simula um toque que desabrocha. Esse teu braço mastigado pelo meu. Se quer tamanho, eu vou te virar. Me afogar a calma, salivando bestão. Siga certo e diga que sou seu. Ô menina, parece índia e ela manda seu cabelo preto. Simula um toque que desabrocha. Esse teu braço mastigado pelo meu. Se quer tamanho, eu vou desviar. Me afogar a calma, salivando besteu. Siga certo e diga que sou seu. Venha sem chão, me ensine a solidão de ser só cão. Depois te levo pra casa e o teu laranja. Ah, tu entrou, Luana. Fica bem mais. Well, sometimes I go out Agora aceita, Luana. and I look across the water. And I think of what you Oi! Tô aparecendo. Tá aparecendo. Agora não. Eu não me vejo, mas eu te vejo. Eu te vejo. Tá com Mas eu batom, não tá me de vejo. óculos. Fiz uma maquiagem pra, né, parecer um Tá pouco mais maquiada. Só apresentável, abaixa um né? pouco sua câmera. Porque você Eu não tá consigo me ver. apresentável, não? Eu não consigo Isso. me ver, eu não consigo me ajeitar. Ah, é? Gente. Não tô me E tá nítido aqui. tá, tá tudo escuro pra mim. Deixa eu tentar sair e voltar pra ver se melhora. Tá bom, vai lá. Oi? Ainda não me vejo, mas vamos assim mesmo, tá? Se aparecer, Gente. eu falo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Cláudia. Só te vejo. Karina, beijo grande. Estranho, porque quando eu te mandar a gravação, você vai se ver. Sim, me vi. Apareceu um pedacinho gravado e eu vi. Ah, é? Ah, então É. vai aparecer. Meu amor, boa noite. Quanto tempo? Boa noite. Tá tudo bem com você? Tudo bem. Os altos e baixos da pandemia, mas tudo caminhando. Sempre a gente tem que pensar positivo. Deu certo, já deu certo, vai dar certo, né? Temos que acreditar, né?
Porque senão, meu amor, a gente surta, né? E surtar já tem já bastante gente surtada aí no nosso Brasil, né? Ai, É ai. abafado. Oi, Wagner. É o Wagner, o coordenador? Sim. Ah, tá. Oi, Wagner. A Luana hoje, gente, eu trouxe, né? Porque nós trabalhamos juntos lá no Clóvis Monteiro, né? Uma amiga que mora dentro do meu coração, né? Não, não deixo de fazer elogios a ela, porque eu gosto muito dela, muito do trabalho dela, né? Ela vai falar sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho, né? Que é um assunto que a gente tem, que é antigo, né? E a gente precisa discutir, porque ainda é um assunto de pauta, né? E aí é invisível em alguns lugares, né? E a gente já estava discutindo essa semana sobre a visibilidade da mulher, né? E aí a gente teve até uma live que a gente falou, acho que foi na terça-feira, que as mulheres, Luana, elas são pratias, né? E aí quando você chega no sexto ano, já muda a concepção, você tem uma concepção mais masculina, né, no Fundamental 2, e aí vai mais homens até o ensino superior, né? E a Uhum. Luana vai trazer essa experiência do que ela passou, o que ela não passou, né? E assim, vai ser uma ótima live, né? Aí você se apresenta, Luana, lógico. Então, boa noite a todos. Obrigada a todos que estão aí presentes. Eu sou Luana, sou professora da rede estadual, né? Sou professora também do ensino à distância e hoje coordenadora do curso de gestão ambiental da Faculdade Unileia, né? Já estou no mercado de trabalho já há algum tempo, né? Não vou falar quantos porque denuncia a idade, não precisamos nesse momento, né? Não, Mas eu já estou aí, né, atuando tanto na educação quanto na pesquisa, né? Já há algum tempinho aí, um tempinho considerável. A minha entrada no mercado de trabalho foi muito cedo, né? Na verdade, eu fiz escola técnica e trabalhei por um ano como técnica de laboratório. Depois dei uma pausa para a faculdade e aí já na faculdade com estágio retomei, né, essa parte de trabalhar e não parei mais, né, entre entendi. estágios e trabalhos de pesquisa durante mestrado e doutorado, né, e educação, estou aí já no estado, não vou falar a quantidade de tempo, porque, né, a gente não quer denunciar a idade, mas digamos que eu fui a pessoa que assisti Jaspion, né, então, Eu também, tá? um tempinho aí, né, considerável. E assim, não somente, né, enquanto mulher, mas enquanto mulher negra, enquanto classe média, né, eu tive vários desafios que eu fui precisando enfrentar, além dos desafios pessoais, é claro, né? Todos nós temos os nossos desafios pessoais, eles não devem ser desmerecidos de forma alguma, mas a gente precisa aprender a encarar a realidade, né? E precisa compreender que existem discrepâncias, que existem diferenças e que essas diferenças precisam ser discutidas, né? Elas precisam Uhum. ser vistas e elas precisam ser discutidas, né? Luana, você estudou em qual escola técnica? Eu fiz Juscelino Kubitschek, eu fiz FATEC Tá, pelo FATEC. Estado, isso. E depois eu fiz a faculdade particular, fiz o Unigran Rio, né? Uhum. Por uma série de questões, eu acabei só fazendo um ano de vestibular, né? Não entrei, e aí fui fazer a faculdade particular. E dei continuidade aos meus estudos, né? No ensino público. Fiz o mestrado, né? Pelo Aonde você Instituto fez? Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é da CENEM, da Comissão de Energia Nuclear, que é uma instituição federal, e fiz o doutorado em Engenharia Nuclear, né, com área de concentração em Ciências pela UFRJ, pela COP. Né, Uhum. e fiz aí
Opa, desculpa. Passei um pouquinho por aí, fiz algumas pesquisas, né? Trabalhei, né, com educação em poucas escolas particulares, mas já estou no estado aí, já estou na minha quarta escola, porque eu acabo ficando um tempo, né, legal nas escolas, ainda bem eu consigo ter uma boa relação, né? Fala logo E quantos anos de estado tu tem, para todo mundo saber logo. tá bom, eu tenho 13 anos de estado, Eu tenho 8. Eu tenho 13 anos 8. de E eu tenho mais estadual, cabelo branco que você. Para de palhaçada. Ah, olha só. a gente entrou novinho, é diferente. É por isso que a gente é velhinho, de A estado. lealdade da pessoa. Mas É, ué, 8 né? anos no estado eu já me acho velho. Lógico que eu não sou um debutante, né? Ainda não tenho 15 anos, mas Eu estou chegando aos 18, né? então, você já está, né, indo já para a fase adulta, né? Já está saindo da adolescência, né, do É, estado. exatamente. E amiga, mas me conta um pouco, como que foi? é, é, Você é a primeira na sua família a fazer faculdade ou não? Olha, eu não me lembro realmente de ter tido outra pessoa na minha família que se formou antes de mim. Eu tenho primos mais velhos que hoje são formados, né? Mas eu realmente não tenho essa percepção. Eu posso dizer assim, do núcleo mais próximo do meu, né, das pessoas com quem eu mais convivia, eu me lembro de ter sido a primeira, mas não quero cair em erro, né, e acabar sendo injusta, né, por isso. Agora, com certeza, com mestrado e doutorado, eu sou a primeira. Entendi. E o mestrado, doutorado, você também foi a primeira, mas isso em que ano você foi fazer o mestrado, doutorado? Eu fiz o mestrado, eu comecei o mestrado em 2008, Uhum. peraí, memória agora, porque tem tempo, hein? Não, eu defendi o doutorado em 2012, eu fiz o mestrado em 2006. 6 a Uhum. 8, depois eu fiz o doutorado de 8 a 12. Entendi. E você passou por algum problema no mestrado ou no doutorado? Inúmeros, né? Assim, na Quais verdade, foram os que te marcaram? o mundo acadêmico, ele não é um mundo fácil, né? É um mundo onde a gente gosta, depois que a gente entra, né? A gente quer ficar, quer se manter lá, mas isso não é nada simples, né? Entre as tantas dificuldades, uma foi que, né, eu fui obrigada, hoje eu me sinto muito satisfeita com a carreira que eu tracei, mas na época, né, eu me senti praticamente obrigada a sair da área de pesquisa porque não tinha mais oportunidades de bolsa e não tinha mais oportunidades de concurso na área que eu escolhi, né, na Uhum. carreira que eu estava seguindo. E embora eu tenha sido aprovada 2 vezes no concurso da Senem, eu fiquei em terceiro lugar e não fui convocada, né? Então, na verdade, isso foi até frustrante, né, do ponto de vista da pessoa estudante, né, da pessoa dedicada, mas eu superei e hoje em dia eu sigo aí na área de educação, inclusive iniciei um novo mestrado na área de educação, né, e resolvi realmente ficar nessa área que eu também gosto muito, né, eu amo ser professora, eu amo ser educadora, eu gostaria, inclusive, de seguir com a pesquisa nessa área, né, quando eu tiver oportunidade. Então, assim, mas as dificuldades são muitas, né? Se eu for falar das dificuldades enquanto mulher, né, eu posso focar naqueles pontos que a gente pode dizer que são os mais comuns, né? Uhum. O assédio, E quais foram, Luana? né? E quais Eu, foram? eu sofri assédio, né, de várias formas, né? Hoje eu estou bem fora de forma, mas isso não é algo que me acompanhou a vida toda, né? Então, eu já estive em ótima forma, o que também não faz diferença, porque eu acho que o que importa realmente é o que a pessoa né? No sentido, né, de personalidade e tudo mais, mas enfim, eu já estive em ótima forma, então já sofri muito assédio dentro de instituições, né? Então, no sentido de
falarem da minha roupa, falarem do meu decote, falarem do meu jeito de ser. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, né? Você que me conhece bem sabe disso, né? Eu sou uma pessoa que brinca, que ri, né? Espalhafatosa, e isso, né, me trouxe uma série de problemas, porque mulher não pode agir dessa forma, né? Mulher precisa ser recatada, mulher tem que, né, sempre ouvir, mulher tem que ser sempre muito bem comportada. É uma figura higienizada da mulher, né? Você sai daquele Exatamente. padrão, ela não é aquela mulher. Eu sempre lembro daquelas novelas, aquele filme, O Sorriso de Mona Lisa, né? Que Sim. a Julia Roberts vai para aquela escola, né? E vai falando da quebra dos paradigmas e as meninas não aceitando, né? Assim, elas se viam que elas eram feias, elas iam para aquela instituição para casar, para aprender a ser a mulher perfeita do lar, né? E aí você quebra esse paradigma quando a Julia Roberts faz o diferente, né? Mas se você parar para pensar, né, esse padrão ainda existe, né? Talvez tenha sido mais forte na minha infância, na minha adolescência, mas assim, o fato de eu ter escolhido ser uma mulher que estuda, ser uma mulher que trabalha e, né, não sei se essa parte que eu vou falar agora foi só escolha ou falta de talento, ser uma péssima dona de casa, né? Eu não acho nem que tenha sido escolha, eu acho que é falta de talento realmente, né? Porque eu não tenho, né, eu não sigo rotinas, né? Hoje eu tô na minha casa, né? Então eu estabeleço, né, a minha forma de funcionar, mas eu não crio rotinas, eu sou péssima cozinheira. Na verdade, eu só cozinho quando os meus sobrinhos estão comigo ou quando me dá vontade, né? E isso não é o padrão que a sociedade quer ver na mulher, né? Na verdade, eu fui cobrada a minha infância, minha adolescência inteira, né, de não ser aquela mulher que lava louça, né, não ser aquela mulher que sabe arrumar uma casa muito bem, que passa roupa, né? Eu nunca fui esse tipo de mulher. Claro que hoje, né, como eu estou na minha casa, tem coisas que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Então é óbvio que a gente acaba fazendo coisas que a gente não gosta. Mas o ponto que eu quero chegar por que a mulher é tão cobrada para ser assim? Por que a mulher é tão exigida de ser assim? Né? Por que a fulana que cozinha muito bem é mais mulher do que eu, que ontem fiz um feijão doce? Né? Tudo bem, ninguém comeu, mas é algo que acontece na vida, né? Pelo menos eu tentei, né? Então, isso é uma cobrança que eu vejo há muito tempo, né? E aí, o que acontece? Você já nasce numa sociedade paternalista, você já vem com essa cobrança, com essa experiência, com essa ideia de que não importa o que você fez o dia inteiro, né? Você chega à noite, você tem que se responsabilizar por alguma coisa da casa, né? Uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida. E aí, de repente, você chega no mercado de trabalho e aí você sofre assédio. Eu me lembro, né? Agora eu acabei de me lembrar, na verdade, eu entrei muito novinha no mercado de trabalho. Eu acabei a escola técnica com 17 anos, né? Então, eu entrei já num hospital, né, grande da Zona Sul, para trabalhar como técnica. Eu sofri assédio dos patrões a todo momento, né? O hospital ficava sozinha numa sala, muitas vezes essa sala era invadida, né? Invadida no sentido de sempre aparecia alguém, de repente, quando eu estava fazendo o meu trabalho. É uma coisa que talvez seja a primeira vez que eu esteja falando sobre isso, né? Eu nunca sofri, assim, violência sexual, né? Eu nunca fui atacada efetivamente, mas eu sofri aquele assédio. Mas foi aquela forma velada, né? Aquela coisa da pessoa ficar em cima de você, da pessoa, né? E aí, à medida que eu não dava atenção, inclusive foi uma das coisas que estimulou a minha saída desse local, e eu acabei indo fazer a faculdade particular, porque era o ano do vestibular,
eu trabalhava o dia inteiro, ia para o pré-vestibular, dormia a aula inteira, porque eu não aguentava, né? E aí eu acabei que, né, não passei naquele ano e acabei, né, tendo essa possibilidade de fazer a faculdade particular e optei por isso, né? Mas, assim, isso me estimulou porque o que aconteceu? Quando o assédio, né, posso dizer assédio sexual, né, embora não tenha sido nada direto, não funcionou, eu passei a sofrer assédio moral, que hoje eu reconheço como assédio moral. Mas com 17 anos, recém-saído da escola técnica, né, eu não tinha ideia do que poderia ser, né? Então, eu sofri assédio, né? Sumiam com o material que eu coletava no laboratório e diziam que eu não tinha coletado, ou que eu não tinha enviado para análise, né? Qualquer folha de papel que eu pegasse era computada, era descontada. Então, isso, né? Por acaso eu lembrei disso agora, porque na verdade eu já tinha apagado isso da minha mente, eu achava que tinha. E isso foi a minha primeira experiência no mercado de trabalho. Então, eu já comecei, né, passando por isso. Essa experiência, aliada a todas as outras, né, que a vida foi trazendo, relacionamentos, né, eu acho que por mais que a gente seja forte, independente, a gente acaba, em algum momento da vida, passando por um relacionamento abusivo. Né? Como eu falei, eu nunca sofri violência física, eu nunca sofri violência sexual, mas eu já passei por esse tipo de abuso, né? De ser massacrada. Eu lembro que eu tive um relacionamento onde eu estava terminando a faculdade, né? E em qualquer discussão que nós tivéssemos, a pessoa falava para mim, olha, você só fala assim comigo porque você é bióloga, porque você está se formando. Senão você não falaria assim comigo, né? E hoje eu sei que isso é um absurdo. Hoje, provavelmente, né, eu não teria ficado com ele o tempo que eu fiquei, mas naquela época eu aceitava calada, né? E eu cheguei a me culpar muitas vezes por isso. Né? Você acha que a mulher, ela se priva, na realidade, ela se castiga mais pelo amor, pelaquela pessoa, do que o homem? O homem, ele sabe dominar essa parte emocional da mulher? Olha, em geral, o que eu penso... Desculpe, pode falar, querido. Não, porque assim, hoje a gente vê muitas coisas, né, que acontece, né, e etc. E a mulher, de vez em quando, ela ama. A mulher, ela sempre foi criada para amar, para casar, para entrar. A princesa Disney, né? A princesa Disney. Todo mundo quer ser a Branca de Neve. Acordar com o lindo beijo do príncipe encantado, né? E aí você vai, né? O príncipe, né? Aí você casa, aí você começa, né? E aí você tem a primeira briga, né? Aí o príncipe vira sapo, né? E aí começa aquela coisa, não vou fazer mais, aí tem a segunda vez. E hoje, né, você, por exemplo, como eu, a gente beira a idade, a gente não tem essa orientação, né, das nossas mães. Mas as mães atuais, como a gente está na escola, está vendo essa garotada, essa adolescência, né, nova, essas mulheres novas com 15, 16 anos, o que você vê elas hoje? Elas ainda caem nesse mesmo erro ou elas já estão começando a ficar mais blindadas, até porque nós, como professores, estamos discutindo isso na sala, né? Olha, Stephanie, para ser muito sincera, eu acho que depende de muita coisa, né? Eu acho que depende muito da realidade de cada local, né? Eu acho que, por exemplo, minha sobrinha, né? Ela tem 9 anos de idade, estuda em escola particular e tem toda uma rede de apoio, né? Sim. Nós conversamos com ela sobre inúmeros assuntos a todo momento. E eu espero, né, torço e estarei aqui, enquanto puder, pronta a evitar que ela se proponha a passar por metade do que eu passei, né? Porém, quando eu vejo as minhas alunas no estado, né, que vem de outra realidade, vem de uma realidade
onde as mães são donas de casa, né, ou, né, que realmente não tem ali aquela perspectiva, porque não recebeu realmente, né, esse tipo de instrução, não foi educada para isso, e não recebe nenhum tipo de apoio do Estado, né, do poder público. Então, acho que a gente tem muitas realidades dentro da realidade, né? Uhum. Quando eu falo da dificuldade de uma mulher no mercado de trabalho, por exemplo, eu fui hoje uma mulher, né, mas fui uma menina que tinha, e tenho ainda, quando preciso, os meus pais me dando todo o apoio que eu necessito. Tenho uma rede de amigos maravilhosa, né? Todos os problemas pelos quais passei, mesmo que eu não tenha entrado em contato, né, falado diretamente para os meus pais, eu tive amigos para me apoiar. Eu tive amigos para me tirar das situações mais difíceis. E a gente sabe que não é assim que funciona com todo mundo, né? A gente sabe que existem as meninas que estão ali, ali só para tirar o diploma, porque hoje em dia, inclusive, é obrigatório estar na escola, né? Dentro de uma determinada idade, mas que para elas a vida é basicamente aquilo, repetir um padrão, né? E a gente pode dizer que elas estão erradas? Como? Né? Se é dentro dessa realidade que elas vivem. E eu acho que é aí que o nosso papel acaba sendo mais importante, né? O nosso papel de quebrar paradigmas, de mostrar, né, que pode ser feito diferente. Né? Você fez um projeto lá no Clóvis, né? Agora Isso. em 2019, né? O que foi esse projeto? O que ele tratou para essa garotada? O nosso projeto, ele teve como enfoque a prevenção da violência contra a mulher, né? Foi um projeto intitulado Não é Papo Reto, desculpa, não é mimimi, é papo reto, né? Porque mimimi é o termo que as pessoas utilizam para falar, né, dos assuntos que não lhes dizem respeito ou dos quais elas não conhecem, né? Ou para falar da dor de outras pessoas, né? As pessoas gostam muito de tratar da dor de outras pessoas sem nenhum tipo de propriedade, né? E aí nós trouxemos uma série de palestras, na verdade nós conseguimos 14 palestrantes externos, né? E vários professores da escola entraram com diversas atividades. Então nós fizemos o levantamento do machismo no esporte, machismo na música, violência doméstica, né? Nós tivemos advogado discutindo a Lei Maria da Penha. E entre as muitas histórias, né, tem uma que me chama a atenção, até porque é uma pessoa próxima de mim, uma professora que foi colega minha na escola técnica e hoje também é professora do Estado. Ela teve câncer de mama aos 29 anos, né? Cláudia, vou chegar em você. A Cláudia aqui falando que foi ela, quase. Vou chegar lá. Foi ela lá. Foi minha amiga da escola técnica, né? E ela teve câncer de mama com 29 anos, e uma das coisas que ela abordou na palestra dela foi o quanto ela foi rejeitada, e ainda hoje, quando os homens descobrem que uma das mamas dela é reconstruída, né, pelos relacionamentos, né? E quando a gente levanta a estatística, eu não trouxe essa anotação, mas eu estava até estudando sobre isso, para a gente poder conversar sobre o assunto, o percentual de mulheres que é abandonado quando fica doente, né, pelos seus pares, pelos seus parceiros, é gigantesca, é absurdo, né? E quando você compara os dois casos, né, dos homens que são abandonados e das mulheres que são abandonadas, a diferença é gritante. A mesma coisa acontece na cadeia, né, nas penitenciárias. Né? As penitenciárias femininas recebem muito menos visita do que as penitenciárias masculinas. Né? Então, na verdade, o machismo está inserido em tantas coisas, em tantas situações, né, que é até difícil mensurar. Né? Cláudia Costa, minha amiga, que foi né, no evento, também falou a respeito de algumas situações que ela passou no mercado de trabalho, né? Inclusive, ela teve trabalhos que ela fez, né, que ela participou e trabalhou ativamente, tendo ali
a autoria atribuída a outra pessoa. Comigo aconteceu algo parecido, né? Eu estava fazendo um trabalho, meu trabalho foi reconhecido numa instituição e outra pessoa que estava trabalhando comigo no trabalho recebeu os créditos e não citou, né? O meu nome, não me citou, e isso foi realmente muito dolorido, né? Porque quando a gente, principalmente a gente que se dedica muito a uma determinada área, né? Fica ali tentando e apanhando e levando rasteira, e aí quando você experimenta esse tipo de situação, é uma situação que é bastante dolorida, né? Então, todas essas questões, elas vão acontecendo e cada história tem a sua história. Por exemplo, eu sou uma mulher negra, mas filha da classe média, meu pai é classe média, né? A gente passou dificuldades, mas nada comparado, né, ao que a grande maioria das mulheres negras no Brasil passa, né? Que é a situação realmente de não ter para onde ir, né? Quando passa, por exemplo, pela situação da violência doméstica, não ter uma rede de apoio, né? A gente sabe que nós melhoramos muito no Brasil em relação a isso, com a Lei Maria da Penha e tudo mais, mas eu não sei se hoje, se eu sofresse uma violência física ou sexual, se eu teria coragem de ir numa delegacia comum. E a delegacia da mulher fica no centro da cidade. Quantas mulheres conseguem chegar até lá? Deixa eu te perguntar, por exemplo, se você é agredida, você sabe como mulher onde ir? O que procurar? Então, na verdade, né, nós temos aí a delegacia da mulher, nós temos alguns números, na verdade, de cabeça eu realmente não sei agora te dizer nenhum, mas nós temos aí alguns números de atendimento, mas eu não sei te precisar a eficiência desse atendimento, né? Fora essa questão, a delegacia da mulher fica no centro da cidade. Isso. É uma pessoa que mora na Baixada, por exemplo, né? E dependendo do tipo de violência que ela sofre, ela pode ficar, inclusive, impossibilitada de se locomover, né? O que está acontecendo muito hoje em dia, você sabe que uma das... Acho que é isso, Maria Cláudia, 188, isso mesmo. 188, isso. Obrigada. Uma das coisas que eu tenho estudado muito é a violência da mulher, né? E aí nós temos 2 órgãos, um da prefeitura e um do estado, que atende essas mulheres que são vítimas de violência, etc. Nós temos a delegacia da mulher e tudo. E 90% delas, né, voltam para casa, onde está o agressor. Por quê? Porque o Estado não tem, o município não tem uma política pública que a mulher denunciou, ela está ameaçada, então ela vai ser realocada para outro lugar. Entendeu? Que ela seja bancada temporariamente. Não existe isso. Existe sim, ela vai lá, e a maioria desses que são violentos, né, isso tem um estudo mesmo, isso eu já tenho lido sobre, né, que a mulher, ela não trabalha. Então, tudo fica na mão desse agressor. Dinheiro, o poder, ele que sai, ela tem o dinheiro que ele deposita ali, deixa na bancada antes de trabalhar, ó, faz mercado, faz isso, faz aquilo. E quando ela tenta a emancipação, né, é vendendo natura, que eles permitem, né? Eu vejo isso muito ali no complexo. Várias mães de alunos meus, o homem trabalha e a mulher vende natura. Entendeu? Ah, não, professor, ela trabalha. Ela trabalha em quê? Ela vende natura. Eu compro natura, eu vendo natura também. É tão pouco o que você ganha, Luana, sabe? E a maioria das coisas é muito pechinchado, sabe? E assim, quanto mais humilde, mais vai pechinchar, para você não perder aquele cliente, sabe? Eu já vi isso, sabe? É dolorido. Então, por exemplo, a mulher, ela também tem que ter a consciência que ela precisa se emancipar. Para ter o direito igual, né? É estranho, né, um homem falar isso daí, né? Mas os dois têm que estar juntos. Tem que ter essa... eu trabalho, minha esposa também trabalha, sabe? Mas eu lembro do caso da minha mãe. Isso é uma construção,
né? Uma construção e a gente ainda está caminhando a passos muito lentos. Porque, por exemplo, como eu falei, eu fiz mestrado, doutorado, eu optei por uma carreira, eu optei realmente por ser uma pessoa que tem uma carreira, né? Primeiro na área científica, depois nessa área pedagógica, educacional, né? E eu sempre, assim, desde muito cedo, desde que eu entrei na faculdade, eu tive a minha vida toda voltada para esse objetivo. Eu sempre me foquei muito nesse objetivo. E eu sou uma pessoa com um relacionamento de 8 anos, né? Sim. Eu sou casada há 8 anos. O meu marido passou num concurso e está no Espírito Santo. Meu relacionamento é à Manda um beijo para ele, por favor, tá? Que eu adoro seu marido. Ele não tem Instagram, mas pode deixar que eu mando. E assim, eu fui cobrada desde o início e eu sou até hoje cobrada porque que eu não abandonei tudo e não fui viver com meu marido. Morar com ele, Sendo dona de casa, né, tratando da casa enquanto ele trabalha para me sustentar, né? E eu tenho a mesma resposta há 8 anos, porque eu não quis, né? Porque eu não acho que precise. Agora, Luana, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Não sei se você vai gostar, mas ele te cobrou isso? Seu marido eu conheço. Eu não acho que ele já tenha te cobrado, mas eu vou te perguntar. Ele chegou a te cobrar isso? Não, nós já tivemos muitos conflitos por causa disso. Ele nunca me cobrou diretamente, né? Mas viver um relacionamento já é difícil. Um relacionamento à distância é mais difícil ainda, né? Então, o que acontece? Ele nunca me cobrou diretamente, mas nós já tivemos a conversa várias vezes, né? Aquela conversa do tipo, então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai continuar assim, você vai para lá, eu venho para cá, né? A gente chega a brincar, falar, vem que você fica como dono de casa, então, né? Então, porque eu sou bem desse jeito, né? Você vem e fica como dono de casa, eu cuido de você. Perfeito, para mim ótimo. Você cuida da casa, né? E é claro que ele não aceitou, mas assim, geralmente quando isso está dentro do nosso relacionamento, da nossa conversa, isso acontece de uma forma leve, descontraída, às vezes com um momentinho de tensão, mas qual relacionamento não tem momentinho de tensão, né? Mas quem me cobra é a sociedade. Né? As pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas me cobram filhos. Eu sou uma mulher com 37 anos que optei por não engravidar até hoje. Né? E honestamente falando, hoje eu já não sei se eu quero realmente engravidar. Né? Há muitos anos atrás eu tinha essa vontade sem uma data. Né? Hoje eu não sei te dizer se eu quero engravidar. Mas eu posso querer ser mãe, porque eu tenho várias formas de ser mãe. Né? Eu posso adotar um filho e na idade que eu quiser. Então, assim, eu tenho várias possibilidades, mas as pessoas acham que eu tenho que engravidar. E eu não acho necessário, né? E não é porque eu não gosto de criança, porque existe uma cobrança que eu não consigo entender. E isso eu já ouvi, inclusive, em muitas escolas também, né? Na sala dos professores, aquela coisa toda, né? Por que não, né? Você não gosta de criança, você não quer ter filhos, quando você tiver filhos vai mudar a sua vida. E por que eu não posso mudar minha vida agora? Não posso mudar do jeito que eu quiser agora? Né? Eu optei por estudar, eu optei por trabalhar, né? Eu optei por fazer um segundo mestrado. Isso eu acho que eu não posso nem te falar o nome da pessoa, mas eu conheço uma diretora de escola, não vou falar o nome dela, melhor. Entendeu? Eu não sei se eu não tinha falado com ela, né? Mas eu sei que ela engravidou no final do doutorado dela. Então, depois que ela fez a graduação, depois de não sei quantos anos, aí ela teve a filha. Entendeu? A filha é a coisa mais linda do mundo. Entendeu? É uma fofa. O casal é fofo, sabe? Mas como também deve ter sido cobrada esse casal, entendeu? Para ter o filho. Entendeu? Claro! Sabe? Não, eu me e depois de anos foi ser mãe, sabe? E bate palma, sabe? Primeiro ela se fez, né? O marido sempre apoiando, sabe? Aquele maridão do lado,
né? Agora eu queria te perguntar, lá atrás, antes do seu marido, lógico, né? Lá atrás, algum namorado seu, algum relacionamento seu te jogou para baixo, tentou te inferiorizar porque você já estava num nível que ele tem, porque o homem é assim, né? O machista. Ele tem que inferiorizar para ele ser o tal, né? E a mulher ela tem que estar abaixo dele. O machista Meu raiz é amigo, isso, né? inúmeras Ah, vezes, inúmeras vezes, né? sério, Eu, Luana? o meu marido hoje é, assim, um relacionamento extremamente saudável, né? Nós temos um relacionamento extremamente saudável, respeitoso e de muita amizade, até porque nós éramos amigos de muitos anos antes de começar o relacionamento, né? Como eu falei, temos nossos percalços com toda certeza, mas é o tipo do relacionamento que coloca para cima de verdade, né? Ele é uma pessoa que apoia, já estávamos juntos quando eu defendi o doutorado, né? Quando eu falei que eu ia começar outro mestrado, ele não entendeu nada, mas ele mesmo assim apoiou, né? Quando eu vou fazer os projetos, muitas vezes eu peço ajuda a ele com conhecimento, né? Com pessoas que ele possa conhecer na área dele e tudo, e ele está sempre disposto a ajudar. Mas eu tive inúmeros relacionamentos, né, abusivos, né, na verdade, né, de pessoas tentando me diminuir, né, tentando dizer que por que trabalha tanto, qual a necessidade disso, né, até aquele velho bom vou te sustentar já aconteceu, sabe? Nossa, eu também já escutei essa. Eu Então também já assim, fui novinho, já fui gostosinho. Hoje a gente é tiririca do brejo, né? Mas já tive meus altos, áureos eu prefiro não anos. Eu tive um comentar dos essa meus parte. relacionamentos o gay machista é pior, porque são dois homens, né? E aí ele tentando me feminilizar. Caraca, não faça isso comigo, né? Eu sempre, você sabe porque você conhece minha mãe. Minha mãe fala abertamente, Stephanie não assumiu, ele explodiu o armário. Então, assim, tu lembra disso? Ela fala abertamente isso. Minha mãe fala. Porque na teoria da minha mãe é o seguinte: se existe o armário, você pode voltar. Como eu explodi ele, eu Não nunca tem mais vou como. poder voltar. Entendeu? E para mim, por exemplo, quando eu assumi, eu lembro que assumi mesmo, não quis saber. E fui naquela consequência, né? Ônus e bônus, né? E a gente vai assumindo, vai batalhando, né? Até alguns alunos hoje em dia, você já pegou isso lá no Clóvis, né? Professor, o staff é gay mesmo? Porque eles me desconstroem como gay, né? Porque quando eles veem que a pessoa é muito empoderada, não sai daquela margem do preconceito e se torna outra coisa, né? Que não é aquela que ele tem certeza que é, né? Isso é muito, assim, eu não sei, não tem palavra para expressar, sabe? Mas eu não gosto, entende? É E eu difícil, lembro que né? um dos meus primeiros relacionamentos, eu estava na faculdade de matemática, ele falava para mim assim: larga tudo, eu te sustento. Aí eu virei para ele e falei assim: meu querido, eu sou gay, eu não sou mulher. Né? Na época, hoje, né? Hoje quando eu falo, né? Porque naquela época a mulher ela deixava de trabalhar por causa do marido, né? E se eu tivesse largado a faculdade, Luana, eu tava ferrado, entendeu? Certeza. Não, assim, o que que acontece? Eu me sensibilizo muito com todas as situações, porque eu acho que a grande questão hoje em dia é a ideia de que a mulher ela tem que ser do jeito que ela achar que é certo para ela, né? Então, se uma mulher acha que é legal ser dona de casa, que é legal ficar em casa, que seja por vontade própria e não porque a sociedade acha que deve ser assim, né? Se ela concorda em viver assim, tem que ser porque ela quer, né? Eu tenho uma amiga que, né, escolheu ser mãe, né, casada com meu amigo, e ela trabalhava numa empresa já há algum tempinho,
E aí, quando ela engravidou, ela já foi avisada que quando ela voltasse, ela ficaria só o tempo da lei, que a lei exige, e que ela seria mandada embora, porque eles não poderiam arcar com a questão dela ter que sair quando a filha estivesse doente, de ir buscar filho em creche, né? Então, várias situações assim me sensibilizam, me irritam, né? Agora, em relação ao mercado de trabalho, tem outra questão também, né? A jornada da mulher, ela é muito maior do que a jornada do homem, né? Porque a Sim. mulher trabalha fora de casa e ela chega em casa e tem que fazer tudo pro princeso que fica sentado esperando tudo, Não, né? princeso não, reizinho, né? É o Né? reizinho. Isso é uma coisa que eu nunca admiti, eu nunca entendi, né, esse sistema. Por quê? Né? Por que não podem colaborar se moram todos na mesma casa, né? Por exemplo, né, como eu falei no início, se as pessoas dependerem de mim para comer, elas vão morrer de fome, porque eu fiz um feijão doce, né, eu consigo fazer coisas absurdas na cozinha, né? Então, né? Não tem como uma pessoa achar que pode depender da minha comida para sobreviver, né? Além disso, Eu te entendo isso. Aqui quem cozinha existe uma, sou eu em casa. existe uma naturalização da mulher como lutadora, né? A mulher não é lutadora, a mulher é esgotada, a mulher tem uma carga muito maior, né? Porque é difícil você ver, por exemplo, um pai que falta ao trabalho ou chega atrasado porque vai na reunião do filho da escola. Quantos a gente conhece, né? E olha, nós somos professores, nós temos É ali uma muito carga pouco. horária, né, que é mais flexível na maioria das vezes. E quantos a gente vê que faltam ou que chegam atrasados, né? E tem mais, a gente naturaliza a mulher como lutadora e naturaliza a ideia de que o cara que faz isso é um herói, quando É, na verdade ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, já que ele é pai, né? é, Porque eu sou bióloga, como você sabe, então até onde eu sei, né? É metade de um, metade de outro, é 2N, né? N de cada um Nzinho de cada um ali. Então ele tem a mesma parcela de participação. E a gente não vê verdade. isso acontecer. Além disso, a mulher tem que lidar com interrupção ao longo de reuniões, né? Que a todo momento isso acontece, eu vejo isso acontecer, já vi isso acontecer em todo lugar que eu trabalhei, que é o interrupt, né? E a coisa de a mulher falou uma coisa, desmerece-se o que ela falou e vai lá e fala de outro jeito, né? Então isso é um outro problema. Se apropriar intelectualmente da ideia de uma mulher, porque enquanto mulher ela não pode ter uma ideia, né? Tudo isso são coisas que precisam ser combatidas, né? A Menina, presença. olha, eu já passei em conselhos de classe, você sabe que eu já fui coordenador 2 vezes, né? No Clóvis e agora recente no TIM. Nas 2 escolas eu presenciei isso com colegas diferentes, homens, né? E geralmente são das disciplinas humanas, e é isso que me assusta. Né? Quando é de exato igual a mim, eu até entendo, porque pô, o cara não lê, né? É de exato, é muito número, né? Mas o pessoal, né, de humanas, a menina, os professores geralmente falaram, aí aquele tumulto, que é o conselho de classe, que você sabe como é que é. Aí daqui a pouco abafa tudo, aí vem aquele som, né, daquele homem lá sentado, fala a mesma coisa que a professora, aí tem aquele consenso, todo mundo concorda. E eu virei todas as vezes no coque e falei, ué, mas é a mesma coisa que ela disse. A professora não agregou nada, ela já tinha dito. Tipo assim, aquele corte, sabe? Eu não entendo isso. Ou quando geralmente a mulher fala numa reunião, aí os caramba, né? Aí fica, né? E vira o olho. Essa falta de respeito. Não, mas isso não é ser machista. Não, é ser desrespeitoso, é pior. Né? Além de ser machista, é desrespeitoso. Né? Porque quando você vira o olho, você vai mexendo, você dá descrédito para a opinião do outro. Na Né? verdade, isso faz parte do machismo estrutural, né? A ideia de que a mulher não tem que ser ouvida.
né? Então, isso é bastante sério, né? Isso é uma coisa que tem que ser combatida. Eu lembrei de outra situação que eu passei também no início, né, da minha carreira como professora, numa escola particular que eu trabalhei. Eu comecei tudo muito novinha, né? Tudo muito, né? A primeira turma que eu peguei como professora foi uma turma de supletivo, e eu tinha 20 anos, todos eram mais velhos que eu, né? Dei aula também para o nosso NEJA, que é o supletivo de hoje em dia, né? Por bastante tempo. Mas, assim, na verdade, no estado eu tive poucas situações em sala de aula. Mas na escola particular, aconteceu de eu chamar uma responsável, né? Porque o aluno não deixava eu dar aula, perturbava o tempo todo. E era um menino, né? Menor de idade, mas era muito alto, né? Desses meninos que tomam fermento e esticam, de repente, com Sei. 7 anos, né? Eu nem sou tão baixinha, mas perto dele eu parecia anã, né? E quando a coordenação chamou a mãe, e eu contei toda a situação, que ele, o grupo dele, atrapalhavam a aula, não permitiam que a aula acontecesse, que eu estava chamando o responsável para evitar tirá-lo da sala, ele já era terceiro ano, papapá, papapá, e por aí vai. Em um dado momento, a criaturinha levantou-se da cadeira, apontou o dedo para minha cara e falou: eu vou parar, mas eu quero ver se você não vai brigar com os outros também. Aí eu levantei da cadeira, falei assim, olha só, vamos fazer uma coisa? Vamos conversar lá fora. Porque você não fica pensando que porque eu sou professora e porque eu sou mulher, que eu não encaro você, não. Aí a mãe arregalou o olho, mas sem falar nada, mosca morta, né? A coordenadora, né? Eu achei que eu ia ser mandada embora, inclusive, naquele momento exato, né? Que ela me olhou assim, ela me deu um olhar fulminante, e aí o garoto, não, eu falei, olha só, se você está acostumado a gritar, né, com as pessoas na sua vida, se você está acostumado a apontar o dedo, o problema é seu. Comigo você não vai fazer. E aí ele foi abaixando o tom, pediu desculpa, ficou meio assim, mas imagina com quantas mulheres ele já não tinha feito isso. Isso é 500 anos atrás, hoje em dia sabe-se lá por onde anda essa criatura, o que ele já deve ter feito. Né? Nós, mulheres, nós somos ensinadas a obedecer. Nós somos criadas para ouvir o que o homem fala, né? E tem que ouvir, tem que ficar calada, para não resolver coisas. Né? Eu, por exemplo, assim, eu peço ajuda do meu pai para várias coisas o tempo todo, né? Mas eu tenho essa rede de apoio. Mas quando meu pai não está presente, quando ele tem algo para resolver, eu vou lá e resolvo. Eu conheço muitas mulheres que não resolvem, simplesmente porque nós não fomos ensinadas a fazer isso, né? Nós não somos estimuladas a fazer isso. Então, é tudo muito complicado, né? Eu já fui coordenadora de um pré-vestibular social e eram 2 coordenadores, né? Eu cuidava da parte pedagógica e tinha um coordenador que cuidava da parte administrativa. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia falar, eu não conseguia interagir com os alunos, eu não conseguia, as minhas ideias, ele transformava em ideias dele, né? E sempre vinha com aquela falsa gentileza, né? Com aquela coisa de, né? Sou muito bonzinho, sou muito legal, e eu não conseguia Sou fazer democrático, sou democrático. Exatamente. Então, assim, eu acho que a postura que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, até da questão do enfrentamento, né? Hoje eu sou muito de enfrentar, né? Então é difícil eu passar por situações muito ruins, porque em geral eu encaro essas situações. Mas isso tudo precisou ser construído depois de apanhar muito, né? Isso tudo precisou de muita construção, de muita ferida recuperada, né? E como eu falei, eu, né, posso me considerar uma pessoa privilegiada porque eu tenho uma rede de apoio. A maioria das mulheres que passam por situações difíceis não tem essa rede de apoio, né? Então eu sempre tenho com quem contar. Em relação, já que a gente está falando do mercado de trabalho, eu só trouxe alguns dados, só para o pessoal que está assistindo ter uma ideia, tá? De que a gente não está falando nenhuma bobagem. Saiu uma pesquisa
recente, né, do IBGE sobre o primeiro trimestre de 2020 a respeito do desemprego durante esse período de pandemia, que todo mundo sabe que tem sido, né, um dos grandes problemas aí desse período. A taxa de desemprego das mulheres é 39,4% superior à dos homens. Tá? No primeiro trimestre foi, né, no caso, 39,4% superior à dos homens. Os homens estão hoje, né, estavam nesse primeiro trimestre, na verdade, em nível de ocupação de 63,5%. As mulheres, 44,5%. Né? Que fenômeno é esse? O que leva a isso? Né? A Datafolha também fez uma pesquisa, anunciou agora em agosto, né, que hoje a gente está com cerca de 79% da população, né, como população economicamente ativa, que são as pessoas que trabalham ou deveriam estar trabalhando. Né? Uhum. Essa galera toda, né, nós temos aí, deixa eu ver aqui, procurando emprego, né, 12%. Desses 12%, a maioria é mulher. Tá? Eu não anotei aqui os dados. Outra coisa importante, isso aqui eu achei muito importante destacar, 4 entre 10 trabalhadores formais, né, sofreram redução de cerca de 39% da jornada de trabalho. Desses, o índice de redução da jornada entre as mulheres é de 46%. A gente sabe que reduzir jornada de trabalho significa reduzir salário. Né? E o que esses dados demonstram para a gente? Né? Esses dados demonstram que se o cara tem que faz uma listinha lá na empresa dele, né, e ele tem 2 mulheres e 3 homens, ele prefere mandar embora. E ele precisa mandar embora ele prefere mandar embora a mulher jovem, que tem um filho pequeno, porque ele sabe que essa mulher tem mais faltas associadas a levar o filho no médico, que, por exemplo, essa mulher, de repente, vai precisar, nesse período de pandemia, trabalhar em home office, porque as crianças estão em casa, né? Ou vai engravidar. Ou vai engravidar em algum momento. Então, assim, são situações que precisam ser vistas, precisam ser discutidas, né? Outra coisa importante que eu tenho visto, na verdade, eu não fui atrás de dados sobre isso, mas tenho acompanhado nas minhas redes sociais, uma coisa muito comum também. Estão todos dentro de casa. Muitas pessoas estão ainda trabalhando direto de home office, né? O pai, isso quando a gente fala da família tradicional brasileira, né? Que a gente ama, a família tradicional brasileira, mas então, quando a gente fala de uma família, né, que a gente pode dizer tradicional, pai, mãe, filho, né? Estruturada. Estão todos de home office, né? A mãe tem que se desdobrar toda para dar conta do filho estudando, da comida, da casa, e o pai fica num quartinho, na salinha, numa mesinha, simplesmente trabalhando. A gente pode generalizar? Não, mas a gente sabe que a maioria. Eu venho acompanhando as coisas, eu venho acompanhando reportagens, noticiários a respeito disso. Né? Eu tenho Luana, visto isso. Fala, meu pai. Luana, nós temos 5 minutos. Porque o Instagram, ele é terrível. Sério, menina? O Instagram, ele é terrível. Dá 1 hora, ele buf em cima da gente, entendeu? Então, faz as considerações finais, porque tem 5 minutos, certinho. Eu tô olhando agora pro relógio, entendeu? Então, tá bom. Bom, então, a questão é essa, né? Eu acho que esse papel, nós temos mulheres muito competentes, né? As mulheres nas organizações, eu dou sorte, eu falei, né, que trabalho na Faculdade Unileia. A Faculdade Unileia é uma instituição onde grande parte dos cargos de chefia são ocupados por mulheres, que a gente sabe que não é comum, né? E a gente precisa dar visibilidade a isso, né? A violência física, a violência sexual, a violência moral que as mulheres sofrem, a essa super jornada de trabalho, né? Homens que estão assistindo, por que não participar, né? Seja da criação dos filhos, seja da organização da casa, dos filhos principalmente, porque vocês têm 50% de parte ali, né? Vocês sabem disso, né? Então, amiga, né? 15 segundos. Muito obrigada a todos. Eu falo demais, né? Um beijo, tá? Obrigada.
Um beijão a todos. Tá? Tchau, beijo. Luana, a gente remarca uma outra, porque foi muito